Que seria o arco-íris se nela apenas houvesse o azul? E que na terra haveria se nela só existisse quem pensasse como tu, quem sonhasse como tu. A vida é feita assim, temos que entender, ninguém é igual a ninguém. Tu não és eu não sou tu, mas nosso ideal nos torna um. Não basta sonhar, vamos lutar para que esse nosso querer comum faça de nós um povo uno. Vamos fazer nossa terra sorrir. Tu não és eu não sou tu, mas nosso ideal nos torna um. Não basta sonhar, não basta, vamos lutar para que esse nosso querer comum faça de nós um povo uno. Vamos fazer nossa terra sorrir. Minha terra tem fé, meu país está arrebatado. Nossa vida verde esperança, nosso olhar há de verdade desgraça. Nossa vida tem fé, meu país já está sonhando. Nossa terra verde esperança, nosso olhar há de verdade desgraça. Hey, 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 sonhar, vamos lutar para que esse nosso querer comum faça de nós um povo uno. Vamos fazer nossa terra sorrir. Tu não és eu não sou tu, mas nosso ideal nos torna um. Não basta sonhar, vamos lutar para que esse nosso querer comum faça de nós um povo uno. Vamos fazer nossa terra sorrir. Nada conseguiremos tentando fazer de alguém a nossa imagem também. Assim só podemos ter motivos para chorar, motivos para lamentar. Por que não ter um presente sem dor e fazer um amanhã melhor? Tu não és eu não sou tu, mas nosso ideal nos torna um. Não basta sonhar, não, vamos lutar para que esse nosso querer comum faça de nós um povo uno. Vamos fazer nossa terra sorrir. Tu não és eu não sou tu, mas nosso ideal nos torna um. Não basta sonhar, não basta, vamos lutar para que esse nosso querer comum faça de nós um povo uno. Vamos fazer nossa terra sorrir. Olá, família! Essa voz dispensa comentários, vocês já conhecem, mas quem está a ouvir pela Rádio Toquista ainda não conhece esta grandiosa cantora. É a nossa querida, a nossa amada Erika Nelumba.
quem eu tenho o prazer de saudar. Mana, seja muito bem-vindo ao programa Olombombo. Olá, Carlos. Muito obrigada pelo convite. Devo dizer que demorou um bocadinho, né, para conciliar as agendas e tal, mas graças a Deus foi possível fazermos isso. Gostaria de saudar a todas as pessoas que nos ouvem e veem neste momento. Espero que estejam todos bem. Muito bom. A Mana Érica é uma daquelas cantoras, né, que eu chamo Mana, né, porque somos amigos, somos irmãos e também gosto sempre de tratar assim as pessoas. Mas ela tem uma voz assim, para vocês puderam ouvir, né, na música Diferenças, que também é uma música muito linda. Mas nós trazemos de facto os amigos, os convidados ao programa para saber mais acerca do artista, como é que começou, não é, as dificuldades que se calhar enfrentou, porque é uma plataforma, né, em que os seguidores poderão ouvir mais e aprender. Então, muitos estão a começar agora na carreira, não sabem o que encontrar. Então, é bom virmos de pessoas como a Érica. Como é que começou? Com certeza. E olha, para mim é sempre bom dar este contributo, né, ainda que seja assim, singelo, porque já são praticamente 20 anos de música. Eu não gosto muito de falar de carreira, porque é um pouco pesado para mim, que sempre tive tantas idas e vindas no mundo musical, por conta, né, da minha outra área. Mas pronto, é sempre uma mais-valia poder dar esse contributo. Na verdade, o meu início na música deu-se de forma um bocadinho, digamos assim, ocasional, né? Porque eu sempre gostei de cantar, eu acho que desde que eu me lembro como pessoa, sempre gostei de cantar. Inclusive, a minha mãe diz que na hora que me fazia adormecer, né, quando eu ia lá ninar e tal, cantava. Ela cantava na esperança que eu adormecesse. Eu não adormecia porque eu queria ouvir mais e mais. Eu gostava muito. E então, muitas vezes até ela dizia que eu já estava mesmo com os olhos fechados e tal. E ela dizia, pronto, agora eu dormi. Eu acordava, quero mais uma. E era mais ou menos assim. Mas será que é um dos casos, desculpa cortar, que, pronto, conhecemos crianças que começam a cantar antes de falar. Não sei se foi um dos casos, ou se foi assim simultâneo. Eu não sei se no meu caso foi assim. Também, por acaso, nunca perguntei à minha mãe. Sei que já agora, com o meu filho, é assim. Ele já canta, já faz as melodias todas, não fala, mas vai cantando. O meu filho é assim. Mas comigo, realmente, eu não sei. Mas, pronto. Aí fui crescendo, não tinha muita noção de que realmente gostava de cantar, ou de que queria ser cantora. Cantava como todas as pessoas, acompanhava as músicas na rádio, cantava na casa de banho, na hora de tomar banho, etc. Mas nunca tive essa coisa assim muito, esse quadro assim muito claro para mim. Começou a pintar-se um bocadinho mais quando eu entrei para o ensino médio. No meu colégio, felizmente, tinha aulas de música e eu espero que todas as instituições de ensino aqui desse país, eu gostaria que tivessem, porque muitas vezes nós temos aquilo, só não desperta. E para mim despertou naquele momento. Eu tive, felizmente, um professor de música, que é o professor José Maria Boiote, que realmente disse, olha, tu mais ouvi. Canta mais, canta mais um bocadinho, canta assim, e agora canta assim. Olha, tu cantas muito bem, tu sabes cantar. Eu já, olha, afinal sei cantar. E depois, pronto, aquela coisa, uma coisa leva a outra. Quando entrei para a faculdade, e frequentávamos muito karaokes, etc. Era a diversão da altura. E foi aí mais ou menos que eu conheci um produtor, que é o Beto Max, e mais ou menos que a coisa começou a profissionalizar-se. Mas foi meio que por acaso, né? Meio que naturalmente. Uau! Eu sei que a Érica também passou pela Mestroeba. Passei. Não sabia, na verdade, até, pronto, né, da última vez falamos e falou-me também que passou pela Mestroeba, mas eu fiquei assim, sério, eu também passei pela Mestroeba. Sim, foi a minha primeira escola. Talvez tenha sido em épocas diferentes. Eu estive lá em 2003, 2004, até 2005. Foi a mesma altura, mais ou menos. 2005, com o professor Raimundo, o professor Faustino. Sim, o professor Raimundo foi meu professor. O professor John, o piano, a tia Palmira, né, a Cacilda, a Marisa, né? Estava lá também. Sim. Agora a moderna. Eu passei, meu professor mesmo era o professor Raimundo. Fazíamos bastante aula de colocação de voz, afinação, etc. Um pouco de piano. Eu sempre fui muito preguiçosa também nessa parte. Eu já poderia estar a tocar. Se a preguiça deu nessa voz, eu não sei se fosse mais aplicada, né? Não, mas eu acho que como cantora eu tenho algumas deficiências porque eu não toco. Então isso limita-me um bocadinho. Eu reconheço isso. Já agora passa a publicidade.
Escola de Música Carlos Praia está disponível. Não é? Né? Olha. Muito obrigada. Porque isso realmente é uma coisa que vem me martelando um bocadinho, que eu digo sempre, eu gostaria de aprender a tocar um instrumento, gostaria É mais. bonito, ele complementa, né? Ele ajuda Muito. em termos de composição, Isso, principalmente arranjos. E eu sinto já muito essa já é um peso para mim. Eu gostaria mesmo realmente de encontrar dentro da minha atribulada agenda, encontrar um espaço aí. Mas pronto, olha, o tempo que eu passei lá na Escola Mestre Ueba foi um dos melhores, que eu acho, né? Também foi uma das épocas assim mais fixes da minha vida, que era aquela questão da adolescência, final da adolescência e tal. E depois, como eu sempre gostei de cantar, começar a ter noção de como colocar a minha voz, de como fazer para atingir aquelas notas que aquelas cantoras americanas, né, que eram as minhas referências na altura, atingiam. E eu chegar lá e o professor Raimundo dizer, Érica, tu consegues, isso é uma questão. Agora usa com aquele sotaque dele assim, meio coisa, né? Agora usa a voz de cabeça. Agora não sei das quantas. Agora tens que fazer vibrato. Agora tens que... foi muito, muito bom e acho que acrescentou muito mesmo como cantora. Muitas das técnicas que eu uso atualmente eu aprendi lá. Algumas eu aprendi observando também outras cantoras, outros cantores. E pronto, lá vamos indo. E pronto, também naquela época não havia muito essa coisa de internet. Era mais mesmo CDs, DVDs, né? Assistir aqueles grandes concertos. Exatamente, exatamente. Muito de CDs. Eu ouvia muita música em casa. O meu pai também, como deu conta que eu gostava disso, fazia questão de sempre que viajasse, trazia aí pelo menos, no mínimo uns 10 CDs. De vários cantores, vários géneros musicais, aquilo que estava na moda, aquilo que era o mais clássico, etc. E ele sempre fez questão de, pelo menos que nós ouvíssemos, e para mim foi uma coisa que marcou até hoje a minha vida, né? Porque eu acredito que a música é uma das, o ar que eu respiro é uma das coisas que me faz ser que um dos pilares da minha personalidade, da minha vida, do meu ser, né? Da minha vivência aqui na Terra. E acho que todas as coisinhas contribuíram um bocadinho para que eu chegasse até aqui. Não é muito longe ainda, né? Mas eu acho que ainda chego um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente, né? Sim. A Érica tem esse corpinho assim, mas eu sei que a idade também não está muito, não é, está lá, não quero dizer, mas sei que também não é tão jovem assim, não é? Já está a adicionar alguns números. Eu estou assim, não estou jovem, não estou muito bem, mas também pensei que eu sou velha, ainda não. É assim, também não tem problema nenhum em dizer a minha idade. Eu nasci em 1983, tenho 38 anos e, como é que é de dizer, eu acho que a idade vai me acrescentando mais tranquilidade, mais equilíbrio, Sim, mais segurança, exatamente. Sim. Eu acho que é uma coisa que é assim, extremamente importante para nós termos uma vida feliz e saudável. Sim. Eu acho que isso é assim, uma questão bastante importante para mim. O facto de eu ser assim mais pequenina é uma vantagem, porque sempre as pessoas pensam que eu tenho um bocadinho mais de idade. Acho que o que, digamos, compromete um bocadinho isso foi o facto de eu ter começado a cantar muito cedo. Muitas das pessoas que me conhecem hoje como cantora ouviram-me a cantar ainda crianças e pensam, não, a Érica deve ter aí uns quase 50 anos. Não, eu comecei a cantar aos 17 anos. Não comecei a cantar, só comecei a aparecer. Isso, comecei a aparecer mais ou menos. Muito antes, obviamente. Exatamente. Não como uma cantora infantil, já como uma cantora, né, adulta, com temas adultos, mas ainda muito jovem. Então acho que por isso ficou essa noção. Do tempo. Sei que muitos artistas passaram por uma igreja ou começaram numa igreja, também foi o seu caso? No meu caso, não relativamente à música. Eu tive educação religiosa, né, por conta de influência familiar. No caso, não houve ligação com a música. Por acaso, não sei porquê, mas realmente não houve. Mas pronto, eu tinha aquela influência em casa, que as minhas tias ensaiavam as músicas da igreja em casa, que elas eram do grupo coral ou do grupo de jovens da igreja e ensaiavam em casa. Mas para mim, assim, diretamente, não. Não, ok. Teve alguma dificuldade? Bom, sei que teve muitas dificuldades, mas só falar mais por ter escolhido a música, embora tenha também a sua formação, né, como médica, mas por ter escolhido essa
essa faceta da vida, né, que é a arte, que é a música, teve alguma dificuldade por parte da família, por parte dos pais, né, especificamente dos amigos? E como é que conseguiu encarar isso e ainda assim continuar a lançar discos? Olha, Carlos, sabes que para nós, músicos angolanos, isso é uma dificuldade muito grande. Sempre. As nossas famílias sempre encararam a música como um bicho de sete cabeças, Sim, digamos. Como um meio que facilmente a pessoa se pudesse perder. E hoje em dia sou mãe e eu vejo que não era por mal dos nossos pais, não é? Mas eles sempre querem nos proteger, querem que nós vivamos bem, felizes, etc. E pelo facto deles verem estes exemplos externos, sempre tiveram esse medo, não, e se desviar, se começar a cantar e principalmente, por exemplo, para mim, comecei muito cedo. É aquela questão de que ela vai deslumbrar-se com esse mundo e vai esquecer os estudos e depois vai ser muito complicado. É um bocadinho isso. Estávamos a conversar há pouco tempo e disseste também que tiveste mais ou menos enfrentaste essa questão. Com os meus pais foi um bocadinho naquela base de que, ok, vais cantar, mas não vais deixar de estudar. Vais cantar, mas vais continuar a tirar as boas notas, vais manter, desde que mantenhas o teu nível académico, nós deixamos. E eu, como nunca fui assim uma filha muito rebelde, podia ter dito, não, isso é o que eu quero, é o que eu vou fazer, e vocês não gostam de mim e tal. Não, eu sempre ouvi muito os meus pais, até porque não havia razão para não o fazer, porque eu sentia que os meus pais sempre foram muito, muito protetores e queriam o meu bem. Então eu dizia assim, eu vou aceitar o desafio, eu vou fazer, vou continuar a estudar, mas vou cantar também porque eu gosto disso, gosto de cantar. Então tive muito essa dificuldade. Com relação... Isso foi mais assim com os meus pais. Os outros familiares, os tios, nem por isso. Ficavam só naquela, olha, não sei quantos, olha, ouvia música, gostei e tal. Porque depois também tem o peso do nome da família, né? Então. Então, a minha preocupação se calhar também é essa, né? Como é, pá, mas a tua família é assim, o teu pai é isso e tal, mas você quer fazer música. Mas o peso foi no sentido de... eu venho de uma família que é muito, digamos, muito low profile. As pessoas são na delas e são assim mais tranquilas. Um músico, por excelência, é mais expansivo, tem uma visibilidade maior e etc. E muitas vezes essa visibilidade, não por nossa culpa, por nossa causa, às vezes essa visibilidade é distorcida, nós enfrentamos às vezes algumas questões que denigrem o nosso nome, a nossa boa imagem, etc. E realmente também havia um pouquinho essa questão. Mas também não é algo que durou muito tempo, porque eu também sempre deixei muito patente aos meus pais que a minha personalidade era também aquela. Eu digo muitas vezes que eu gosto de cantar, eu gosto de ser cantora, mas eu não gosto de ser famosa. Não gosto mesmo. Mas a fama é um resultado, não é, desse trabalho árduo que tem feito. Então é quase que inevitável. Exatamente. Né? Então, só por isso, né, eu digo, uau, isso é uma consequência daquilo que eu faço, a visibilidade, o reconhecimento, a fama, digamos assim, é resultado. Não tem como eu fugir disso, não tem como eu cantar. Hoje em dia até já vejo, é uma cantora americana, né, que ela começou a cantar com uns máscaras e não sei quantos. Se eu pudesse, calhar, se eu tivesse esse exemplo, acho que eu conseguia. Cantar com máscara para não conhecerem a voz por detrás do véu, né? Exatamente, porque realmente era uma questão assim muito patente logo de início. Eu lembro que era muito tímida, era bem travada. Eu gravava os programas e praticamente eu não me conseguia mexer porque eu era bastante tímida. Acho que quem acompanhou a minha carreira no início teve essa noção, mas pronto, com a experiência e tal, tu também acho que vives isso, né? Isso, todos os dias. Né? Há sempre aquele friozinho na barriga, né? Sempre... Exatamente. Depois a gente começa a aprender aquelas técnicas para contornar e etc. Já sabe que isso às vezes acontece nos primeiros 5, 10 segundos da atuação e depois logo passa e a emoção toma conta, é muito mais fácil, muito mais fluido. E pronto, é assim as coisas vão indo. Ok, tá bom. Vamos agora fazer mais um tema, né? Não vou falar o nome, vocês conhecem, vamos começar a tocar. Boas! Watu jukwilo mesu
suyo ayose. Watu de kisila jelayo ayo. Watu menesene kidiyo ayose. Watu zukwilo mesuyo ayo. Tudi ke kushikaye wama. Watu zukwilo mesuyo ayose. Watu de kisila jelayo ayo. Watu menesene kidiyo ayose. Watu zukwilo lolo yo ayo. Tudi ke kushikaye wama. Semu kwa kudima. Watu de temu tiai. Salu salu kia. Banga yuni vontade. Enchido de Angola. Ya tudio mainga. Watatani mona. Watu jukulo maoma. Tulando que la ya sacalo. Hey, watu juquilo me suyo ayose. Watu de kisila jelayo ayo. Watu menesene kidio ayose. Watu juquilo lolo yo ayo. Tudi ke kushikaye wama. Watu juquilo me suyo ayose. Watu de kisila jelayo ayo. Watu menesene kidio ayose. Watu juquilo lolo yo ayo. Tudo que kushikwaye bama. Semu kwa kudima. Kwa tudo temu tiai. Salu salu kia. Banga yuni vontade. Enchido de Angola ya. Tudio mainga. Watatani mona. Watu jukulo maoma. Tulando que bula yo sokolo. Tulando que bula yo sokolo. Tulando que bula yo sokolo. Bom, eu acho que essa música foi escolhida a dedo. Acho não, essa música foi escolhida a dedo, porque eu sempre faço questão de apresentar, fazer nas minhas apresentações, incluir uma das músicas da Belita Palma, até para homenagear uma familiar minha. Porque é verdade, por parte de pai, eu também tenho sangue Palma. Okay. A minha bisavó chamava-se Alissa Leixo da Palma. E então daí que nós temos esse grau de parentesco também. Até hoje nós falamos, fazemos as nossas reuniões familiares. Meu sobrenome é Nelumba por conta do meu avô paterno, né? Que no caso casou com a minha avó materna, então acabei ficando Nelumba. Mas a família Nelumba e a família Palma são juntas, né? Isso é muita responsabilidade. Tem muita responsabilidade mesmo. É uma questão também que no início, quando eu comecei a cantar, por causa de ter essa questão um bocadinho, digamos assim, não que eu tivesse começado sozinha ou isolada, mas que os meus pais não queriam envolver-se muito, se calhar para não dar assim muita ênfase, para não ficar assim. Então, eu não carregava muito isso, não trazia muito, até porque, Carlos, quando eu comecei a cantar foi mais ou menos no final dos anos 90, 2000, o que nós tínhamos era influência de música americana, sobretudo.
Então nós queríamos sempre ir naquela onda do rap, do hip hop, do soul music, R&B. R&B, eu tenho muita influência de R&B, e então era muito aquilo que eu trazia. Mas não tinha muito aquela coisa das nossas raízes, daquilo que é realmente nosso. E uma questão que é super importante é essa linhagem familiar que eu trago. E então muitas pessoas hoje podem dizer, não, hoje se calhar convém e tal, não sei o que, não é isso. O que aconteceu realmente foi que não houve essa ligação, não houve esse incentivo, digamos assim, que é para que eu pudesse trazer também isso à tona. Mas isso é verdade. Acho que uma das coisas que eu acho que ainda farei como cantora será gravar algumas das músicas da Belita Palma. Eu já ia perguntar isso. Exatamente, e trazer novamente aquela coisa, porque, pronto, o que é nosso, o que nós devemos valorizar, nós devemos enfatizar, nós não podemos deixar morrer. E acho que é uma das formas de eternizarmos, de homenagearmos aqueles que já se foram e que deram um contributo tão grande para a nossa cultura, como foi o caso da senhora Belita Palma. Nossa, isso é muito grandioso, né? Para além da cota Belita, né, que Deus a tenha, quais são e quais foram os músicos angolanos ainda, né, dos cotas, e se calhar um pouco também da nova geração, que influenciaram e continuam influenciando? Olha, Lourdes Van Dunen, a Nani, eu também, uma das poucas, eu acredito, cantoras, daí mais ou menos aquela geração do final dos anos 80, um pouco anos 90, que se ouvia muito, que tinha muitos trabalhos, fazia muitos trabalhos, que era muito consistente, né? Ela tinha muitos lançamentos, muitas músicas, então não podia deixar não podia faltar como uma das influências minhas, como voz feminina. Paulo Flores, não tem como, acho que todo músico angolano da nova geração tem um bocadinho da questão do Paulo Flores também. Principalmente em termos de composição. Em termos de composição, exato. Para mim, um dos melhores compositores, intérpretes e músico de uma forma geral. Exato. A Cotalina Alexandre, eu gosto muito dela também, gosto, para além de gostar das músicas, como pessoa, gosto muito dela, uma pessoa muito amável, muito bem disposta, e então gosto muito. Olha, depois, com relação à música mais moderna, mais para cá, o Yola Semedo, a Pérola começou a cantar depois de mim, mas ainda assim eu gosto do trabalho dela, admiro o trabalho dela. E pronto, são mais ou menos esses casos. A Sandra Cordeiro, para além de eu ser uma cantora que eu admiro muito, é minha amiga, e então eu tenho o prazer de poder dizer a ela muitas vezes o quanto eu admiro o trabalho dela, e se caso ela assista, eu já agora mando um beijinho. Olha, nós estamos sempre a falar da Sandrinha aqui no programa. Ainda não veio, né? Ainda não veio, né? Já falamos e tal, mas olha, eu acho que é a terceira ou a quarta convidada que fala da Sandra como influência e gosta muito dela e tal. Epá, Sandrinha, a Sandra está a dar uma de diva. Está assim meio sumida, né? E também artistas internacionais, né? Tens assim? Internacionais, eu diria que, pronto, aquelas grandes divas americanas, né? Aretha, Whitney Houston, Mariah, quem mais assim? Depois, muito mais com relação à música que eu faço, a minha carreira, a Destiny Child, Beyoncé, uma grande influência assim para mim como artista, como vocalista, não tanto como, digamos assim, com aquele combo cantora, porque eu não tenho aquela parte né? Não, mas como vocalista, assim, uma grande influência para mim, muitas técnicas vocais que ela usa, eu vou buscar, muitos, assim, eu busco muita coisa daquilo que ela vai fazendo e trago para a minha música. E pronto, olha, em termos de cantoras mais assim africanas, a Angelique Kidjo e a Susana cabo-verdiana, também gosto muito dela. Também gosto muito. A Susana teve cá em tempos, né? Teve cá. Por acaso eu não consegui ir assistir a nenhum show, porque pronto, é uma questão da agenda, né? Não conseguir assistir. Mas eu consumo bastante. Consumia bastante quando era adolescente e continuo a consumir até hoje. Porque eu acho que também tem aquela coisa
Eu não sei se a produção, a qualidade das músicas hoje em dia baixou ou se sou eu que estou a ficar mais velha e para mim, não, eu estou assim como os meus pais, não, essas músicas do vosso tempo não prestam para nada, aquilo antigamente é que eram as músicas e tal. Não sei se eu já estou aí para essa fase da vida ou se realmente, que a impressão que eu tenho é que as músicas antigas, elas tinham mais alma, tinham uma coisa assim mais envolvente, sei lá, parece que tinha mais gosto, mais sabor. Agora as coisas são assim muito voláteis, muito rápidas, para tudo para consumo muito rápido, muito, como é que é dizer, muita questão, muito erotismo, muita hipersexualização. Sim. E é uma coisa que não me agrada muito, né? Há de agradar ao público em geral, mas eu particularmente não sou muito fã. Eu acho que é um conjunto de coisas, na verdade. O boom da internet, né, trouxe muitas coisas de lá que nós não conhecíamos, né? Nós acho que até vir, não é, a Globo, a Angola, né, com as suas novelas e tal, nós conhecíamos só aquilo. Sim. Depois, o mundo abriu-se. Nós agora temos porta de entrada para a Índia, temos para a França, temos mais tudo pelo computador. Né? E há coisas que a gente pega pela metade. E também, quanto à música, nós não temos mais grandes compositores, né? Ou seja, temos grandes compositores, mas não são solicitados. A nova geração acaba fazendo músicas do momento, né? Músicas para agora, não é? A falar de coisas que estão a acontecer agora, seja a pandemia, seja isso, seja aquilo. Não são músicas eternas, né? Não são músicas que vencem o teste do tempo, né? Então, eu acho que há uma grande necessidade de termos escolas, apesar das dificuldades que nós temos tido, né? Nós precisamos de escolas, não só escola de música clássica ou de jazz, mas também escola de música nacional angolana, música popular angolana, né? Música tradicional. Não é? Nós podemos ir resgatar, não é, alguns ritmos nossos que são angolanos e que acabam sendo canonizados em outros países como o deles, porque nós tocamos, inventamos, mas fica mesmo por ali. Então é um trabalho que eu acho muito também do Ministério da Educação, para além da cultura. Não é, o que falamos há pouco em ter também a música como uma disciplina, né? Acho que desde o ensino básico até o médio. E acho que isso podia, de alguma forma, e depois outras coisas, precisamos, por exemplo, de loja de discos. Parece que não é algo que hoje as pessoas usem muito, né? Porque já tem o Spotify, já tem iTunes, não sei o quê. Mas a qualidade que tu tens no CD é diferente. Sim. Não, eu particularmente gostaria de recuar um bocadinho e falar de uma referência que eu tenho atualmente de música nossa, nacional, uma pessoa jovem e que eu acho que é fantástico, assim, é um Daka Iwini. Nós em casa fomos o CD e o CD rola de trás para frente, de frente para trás, porque eu acho que o trabalho fantástico dele, em termos daquilo, de apresentar e representar aquilo que é realmente nosso, de essência e de raiz, e misturar com aquilo, digamos assim, com aquilo que de maior qualidade nós temos em termos de execução musical, a nível internacional. É o caso do Gabriel Chema também. Exato, Gabriel Chema também. E depois, com relação a... O que era mesmo? Esqueci. Estávamos a falar acerca de composição e tal. Composição, exato. Sim, acho que faz muita falta nós termos escolas, nós termos... É uma forma de preservação da nossa própria identidade. Eu digo muitas vezes que nós, angolanos, nós não temos identidade própria. Nós não temos... Aqui podemos dizer, não, mas o que nos define como angolanos é o kuduro, é a nossa alegria natural, são as nossas comidas, são não sei o quê, também isso. Mas nós precisamos de ter ali uma base, e uma base sólida. De onde vem tudo isso e para assegurar todas essas novidades, digamos assim, que vão vindo agora. Até para, por exemplo, no nosso kuduro, pode-se adicionar coisas tradicionais nossas. Não é? Então, nós sofremos um bocadinho com essa falta de identidade, que nós absorvemos tanto daquilo que vem de fora, que não, digamos, que acabamos por nos esquecer daquilo que é nosso. E não só, misturamos tudo aquilo que vem de fora, fica uma sopa que não é exatamente, já não é aquilo de fora, mas também já não é exatamente o nosso. Né? E então mas isso precisa de quê? De educação. Precisa-se de ter bases. Não é? Se nós não tivermos isso, nós não tivermos essas bases, nós não temos como
primeiro saber identificar o que é nosso e o que veio de fora. Sim. O que é essencialmente aquilo que é a nossa essência e daquilo que vem, porque se nós não tivermos essa coisa muito bem estabelecida, facilmente outras influências vão abafar aquilo que é a nossa... E acho que nós já perdemos muito. Nesse processo já devemos ter perdido, sei lá, uns 50%, 60%. E se assim continuar, há de chegar uma altura que nós nem o mínimo, não vamos ter nem noção de onde é que viemos, e isso vai comprometer bastante a nossa noção de para onde é que nós vamos. Eu acho que é um trabalho para além de nosso, né, como artistas, também muito dos ministérios. Por exemplo, a área da cultura deve ser muito valorizada, até porque o turismo seria uma grande fonte de receita. Sim, sim. Repare que tu vais para alguns hotéis cá em Angola e você encontra fotos, né, quadros, fotografias de Nova York, não sei, de Canadá, etc. Quando temos uma pilha de bons artistas plásticos, estás a ver? E que estão a vender os seus quadros nas ruas por preços baratíssimos e ainda a gente faz descontos. Que tem que haver políticas internas e que alguns desses sítios turísticos deviam ser obrigados a ter, né, tanto comprar obras de artistas nossos, a ter música ao vivo ali. Nas nossas embaixadas, por exemplo, também, né? Que é uma das formas, aliás, uma das funções de termos embaixadas em outros países é justamente também divulgarmos a nossa cultura, chamarmos outras pessoas para virem conhecer o nosso país, a nossa cultura, a nossa angolaridade, digamos assim. Então, acho que assim, um conjunto de coisas precisam de ser feitas e de medidas precisam de ser tomadas para que nós possamos resgatar a nossa identidade e mostrá-la ao mundo. Né? E vermos que isso também pode ser aproveitado do ponto de vista comercial. Gerar emprego, né? Também seria uma mais-valia. Existem muitos países africanos que beneficiam-se muito disso, que já, digamos assim, já sacaram, desculpa-me o termo brasileiro, a brasileirada, mas já sacaram como é que as coisas funcionam, já sacaram como é que podem tirar vantagem disso. Namíbia, África do Sul são países, né? Nigéria são países que nós podemos citar como exemplo, o próprio Congo Democrático. Então, por que nós não podemos fazer isso também? Podemos tirar esse bom exemplo e aproveitar da melhor forma para nós. Ok. Vamos a isso. Olha, nós estamos muito honrados, né, com a presença da Mana Erika Nelumba. Estamos ao vivo no Instagram e em outras redes sociais, mas também estamos na Rádio Tocuista, estamos no YouTube e quem sabe um dia estaremos na TV, né, levando o programa Lumbombo, porque, de novo, o objetivo é conhecermos o artista, conhecermos o seu processo, e se calhar vou perguntar isso agora, como é que é o processo de composição, como é que a Erika cria? Recebe de Deus, como muitos artistas, altera algumas coisas, ou é muito técnica acerca desse processo, né? Senta, falei para vou escrever acerca da praia, e vai no dicionário procurar palavras, não é sinônimos, antônimos, vai etc, etc, etc. Carlos, partindo do princípio que eu sou uma artista, uma compositora que não toca nenhum instrumento, só pode ser Deus que me dá. A melodia vem já completa, né? Vem já completa, porque eu não tenho aquela... Não tenho mesmo. Não, mas a voz também é um instrumento. Também, um instrumento, exatamente. Mas é um instrumento... Invisível. É invisível e eu diria que é limitado um pouco, né? É limitado. Tu precisas de outros subsídios para incrementar a tua composição. Sim. E então, não tem como eu fazer, por exemplo, composições sem que seja por alguma inspiração divina também. Obviamente que as questões do dia a dia, a convivência entre os seres humanos, o amor, são sempre um combustível muito grande para mim, para compor. Trabalhos de outros cantores também auxiliam muito para ter... a base, né? A partir dali eu dizer, eu gostaria de ter uma música assim, então vou inspirar-me nisso e fazer uma coisa similar. E então isso, assim, eu, por exemplo, eu não tenho uma hora específica para compor. Eu posso compor de manhã, tarde, de noite. A hora que eu tenho mais
Insights é quando eu vou me deitar. Ok. Né? Aí eu geralmente tenho por norma ir me deitar por volta das 22 horas. Uau. E fico assim ainda a pensar, a analisar como é que foi o dia, o que é que eu fiz, o que é que eu podia ter feito, o que é que eu posso fazer amanhã e tal, aquelas coisas todas. E geralmente é nesse horário que surgem os insights. Aí eu já ponho, por exemplo, uma frase de alguma coisa que eu gostaria de cantar. Eu escrevo lá no telemóvel, grande parte fica ali, deve ter para aí umas 50, né? Só uma frase, e que depois às vezes eu quando vou, mas por que eu escrevi isso? Eu não me lembro. Pronto, mas às vezes eu consigo já fazer uma estrofe, por exemplo, e depois aí apenas completar, né? Quando eu precisar fazer a partir daí, utilizar. Mas é mais ou menos isso, eu uso muito aquilo que acontece no dia, aquilo que eu observo muito. Eu sou uma pessoa, por natureza, muito observadora e então acabo por trazer isso para as minhas músicas. Yeah. Ok. Érica, vamos fazer assim um cheirinho, né? Numa das tuas músicas mais antigas, não sei se calhar a primeira. É a primeira. Não é? Né? É uma música que eu gosto muito, tem memórias assim lindas. Acho que. Mas é mesmo só um cheirinho, não vamos tocar muito, só um pouco. Tá bom. É mesmo antiga, é a primeira mesmo. Desculpa-me por não te ter dado ouvidos quando me falavas de um amor sem pudor, quando me dizias que era a tua esperança e na qual eu podia confiar. Desculpa-me por não te ter dado ouvidos quando me falavas de um amor sem pudor, quando me dizias que era a tua esperança e na qual eu podia confiar. Essa foi a primeira música que eu gravei. Lembro que eu estava super nervosa quando gravei. Foi a primeira vez eu não diria, mas uma das primeiras vezes que eu ouvi a minha voz gravada, era um pouquinho estranho. Para as pessoas, por exemplo, que ouviram, que ouvem, devem dizer, mas ficou estranho porque está ótimo, não sei quantos. Mas haja vista que a minha referência era Whitney Houston. Agora imagina, na minha cabeça a voz ia sair igual àquela voz aí. Aí quando eu ouvi, disse, isso não está igual, acho que não está bom. Mas é sempre assim, a gente tem sempre referência e quer sempre ascender, não é? Até aquele nível. Mas também a estrada é diferente, né? As vivências são diferentes. Sim, eu digo sempre que o artista deve ser original porque tem uma mensagem que é só dele. Tem uma vivência que é só dele. Não é? Ele nasceu numa hora diferente, num sítio diferente, então tudo isso. Porque para depois a gente tem aquela... Eu por acaso passei também por algum tempo por isso, né? De achar que não, é para aquele toca melhor, aquele... Mas depois fui entendendo que nada a ver. Nós temos diferentes oportunidades. Há pessoas que não conseguiram ir para uma escola de música, há pessoas que não conseguiram ter uma guitarra até 4 anos depois de tocarem já profissionalmente. Então, é sempre bom, né, ter aí, né, essas referências. Serve como, digamos assim, eu também acho que nós devemos ter os nossos estándares assim elevados, que isso nos permite crescer, né? Hoje em dia, eu já sei que você nunca ia cantar como ela, porque eu não sou ela. Ela tem a anatomia dela, da garganta dela, as cordas vocais, a colocação, tudo diferente, fora as aulas que ela teve, técnica, tal, completamente diferente. E outra coisa, acho que também era muita pretensão da minha parte eu começar a cantar e já comecei a cantar, né? Uma mulher que já cantava aí. E pronto, mas serviu para mim como uma fonte de inspiração para eu crescer, para eu continuar a dizer, bom, acho que ainda não estou ali como ela, vou melhorar mais um bocadinho aqui, vou para aula de música, vou fazer mais aula de tal coisa, que ajudou-me a crescer como cantora. Acho que a importância é nós termos apenas como uma referência, só mesmo. Quais foram os prêmios, né, que ganhou com a música? Concursos, né? Sei que participou de alguns concursos.
obras também, né, discográficas que já lançou, só para recapitularmos assim. Bom, vamos começar pelas obras discográficas. Eu tenho 3 discos lançados. Yeah. O primeiro deles é o Pensando em Ti, o segundo Agora Sim e o terceiro Polivalente, que é Ok. o mais recente. Mais recente foi 2018. 18. 2018. E então, 2019. 19, né? 2019. É que Sim. depois de 2020, né? Aqui é Depois tudo a tão dinâmica borrado que a mudou, pessoa yeah. fica, mas meu Deus, foi antes, foi depois, Yeah. então foi em 2019. Já há algum tempo. Já há é. algum bom tempo, né? Yeah. E foi tipo 10 anos depois do anterior, que foi o que foi Agora Sim, que é de 2008. Esse Sim, sim, porque 2008. também noto que tens essa coisa, pega, larga, Muito pega, larga. tempo, né? Em Exatamente. vez de estar assim bem ativo, para de repente lança uma música, É, depois espera, depois exatamente. volta de novo. Exatamente. Yeah. Por condicionalismos mesmo dos meus projetos pessoais, né? Sim, Mas eu sim. acredito que de agora em diante eu consigo fazer uma coisa assim Consistente. mais consistente, mais dinâmica. Sim. Acho que agora já consigo fazer. Ok. Mas, portanto, depois, em termos... A primeira premiação que eu tive foi a oportunidade de ter gravado esta música, Sim, né? Porque sim. essa música surgiu na sequência de eu ter participado de um concurso de karaoke e então um dos prémios seria a oportunidade de gravar uma música. O primeiro prémio, na verdade, era um valor monetário, acredito que eram $1000, qualquer coisa assim. Naquela altura. Era muito dinheiro. Eu fiquei Yeah, triste por Karl não ter, Marx, yeah. eu fiquei triste por não ter ganho, mas hoje em dia vejo que foi muito melhor eu Foi ter muito melhor, sim, exatamente sim. ficado com essa oportunidade Yeah, de de gravar essa registrar música, essa, porque yeah. daí em diante essa era para a ideia era gravarmos uma música que acabou por ficar um CD, né? Fiz um CD todo que foi o Pensando em Ti. Com este prémio, com este disco e justamente com esta primeira música Arrependimento eu já venci na categoria de Voz Revelação do Top Rádio Luanda, que é de resto um dos mais prestigiados que nós temos aqui na cidade e se calhar no país também. Voz Revelação, depois Voz do Ano, no ano seguinte, em 2003, na edição de 2003. Ok. Depois, Prémio Divas Angola, também, acho que foi 2008, se não me engano. E pronto, essas foram as principais premiações que eu recebi, fora homenagens, essas coisas assim. Sim. Mas as principais premiações que eu recebi foram estas. Depois, perguntaste também sobre trabalhos futuros, né? Falamos, sim, exatamente. Falamos de músicas, tanto o princípio, trabalho discográfico, premiações, não sei, concursos. Mas, se calhar, queria também tocar um pouco na outra área, né? Já que estamos já assim no finalzinho do programa, que é a parte que muitos perguntam como é que a Erika consegue conciliar essas duas áreas, que é a música e a medicina. Por que decidiu fazer medicina? Onde fez? Por quanto tempo? Pretende dar continuidade? Certo. Tudo acerca dessa área. Pronto, não podíamos esquecer a doutora Erika nenhuma, né? Não podia ficar para trás. Yeah. Olha, eu comecei praticamente em paralelo. Na verdade, eu comecei primeiro como cantora, porque na época que eu já tinha lançado o primeiro CD, já fazia bastante sucesso e tal, Sim. eu ainda era estudante de medicina, estava por aí no segundo, terceiro ano do curso de medicina. Cá em Angola mesmo? Tá, cá em Angola, na Universidade Jean Piaget. Oh, Piaget, ok. De Angola. Sim. E aí fui conciliando. Esta foi a época em que foi muito mais difícil de conciliar. Porque para quem estuda medicina, ou para quem conhece alguém que estuda, sabe o sacrifício Yeah. que é fazer um curso, só o curso de medicina, né? Nossa. Principalmente na altura, eu estava a passar do segundo para o terceiro ano, que é tão somente o ano mais difícil, porque aí tu começas a conciliar a parte teórica com a parte prática. Tu praticamente tens aulas, tu tens aulas em 2 períodos, às vezes até 3, porque depois começas a fazer urgências, tal. Ok. E imagina que nesta altura eu estava mais ou menos no auge da minha carreira musical. Nossa. Imagina, eu tenho que viajar, tenho show de não sei das quantas. Perdi muitos Tem shows. exames também. Yeah. Perdi muitos shows por causa disso. Perdi muitas oportunidades por causa disso. Yeah.
talvez algumas oportunidades que não voltam mais, né? Algumas eu me arrependo-me um bocadinho de ter perdido, que eu digo, se calhar eu podia ter faltado a essa aula, podia ter adiado essa prova, é porque também na minha cabeça a questão da medicina era uma responsabilidade tão grande que eu não cabia na minha cabeça, então eu preferia faltar a um show, atrasar num show do que perder um exame, por exemplo. E graças a Deus eu fiz o curso todo de medicina nos 6 anos regulares. Sim. Nunca deixei nenhuma cadeira em atraso, super. Nunca fiz recurso, nunca fiz nada. Tipo, eu passava sempre de primeira, porque a minha responsabilidade é aquele peso, tens que manter. Olha, eu também, desculpa cortar, tive a mesma responsabilidade, né? Quando estávamos a partilhar pouco, quando eu disse ao meu pai, quero mesmo estudar música, ele disse, ok, tá bom, mas com uma condição, tens de ser excelente. Tem que ser excelente. E, aliás, ele sempre foi assim. Então, eu também não sei o que é cadeira, Exato. não sei o que é recurso. Era mesmo... Aliás, eu também nem gostava de estudar em casa. Eu sempre ficava que entendia 100% Exato, ou 98% na aula. Em casa era mesmo só coisas básicas. Então, Exatamente. A minha metodologia também era mais ou menos essa. E pronto, eu acho que naquela altura, eu não sei se tu sentiste também da mesma forma, era mais ou menos como era tipo um peso, tipo, eu tenho que fazer e tal. Mas hoje em dia eu vejo que foi melhor, porque eu desenvolvi algumas habilidades que seria difícil, se calhar, se fosse de outra forma, talvez eu não conseguisse desenvolver. E então foi mais ou menos... Eu lembro-me que na altura em que eu estava a fazer esse jogo todo, eu cheguei a pesar 40 quilos. Tipo, era assim, um palito. E as pessoas diziam muito, mas estás muito magra. Aquela questão do estás muito magra, que para nós estás doente, tens alguma coisa e tal. Mas, pronto, eu sabia quanto é que a minha casa gastava, sabia que eu tinha que correr para ir para a faculdade, ir para estúdio, ir para show, ir para ensaio, ir para não sei das quantas. E então, meio que as coisas foram... Eu tive que me desdobrar muito aí. Depois, foi só dar continuidade, né? Eu já sabia mais ou menos, as coisas também foram, na faculdade, por exemplo, foram ficando mais leves, eu também ia conseguindo conciliar melhor. Depois chegou a altura de eu fazer a especialidade. A especialidade eu já não conseguia fazer aqui, porque não tinha como fazer, então fui para o Brasil. Morei em São Paulo durante 4 anos. Uau! E também lá foi aquela questão de que eu vim aqui para fazer a minha especialidade, eu vou fazer a minha especialidade nos 4 anos, não ficar nem um mês a mais aqui. Porque eu tenho saudade da minha família, porque eu tenho... Vou fazer o que eu tenho que fazer. Lembro-me que na altura, foi quando a primeira edição do The Voice Brasil, eu estava lá. E as minhas colegas perguntavam muito, mas Érica, por que você não vai para lá? Vai ganhar, não, eu vinha. Minhas colegas brasileiras, não lá. Minhas colegas brasileiras. Eu dizia, não, eu vim para aqui para estudar, eu vim para aqui para fazer isso aqui, o que eu tenho que fazer. Se eu começar a pôr o The Voice, esqueça, vai ser um bocadinho complicado. E pronto, acabei por fazer as coisas mais locais mesmo, dali, para participar em alguns projetos musicais, conheci alguns músicos brasileiros nessa altura também lá. E pronto, foi assim, eu acho que hoje em dia já não vejo como uma coisa muito pesada, de que, não, sou médica e tenho que conciliar, não. Eu vejo como algo que é normal da minha vida, faz parte de mim, e então eu vou fazendo. Obviamente conto com pessoas para me ajudar, eu não posso fazer tudo, não consigo fazer tudo. A família também ajuda bastante, o meu companheiro entende bastante. E pronto, a gente vai fazendo um passo depois do outro. Sim, devagar. Ok, tá bom, chegamos assim ao finalzinho do nosso... É bom quando a convidada é que diz, já, não é? Quer dizer que está interessante a conversa e tá bom. Agradecemos a Leo Santos Photography, não é? Pela produção, né, dos vídeos e também aquela ajudazinha em outras áreas, como na área do som. Agradecemos também a mamãe Isabel pela renda e outras coisas que têm ajudado aqui. Também o Alácio pelas chávenas. E agora a Rádio Toquista também por esse espaço, né, que temos das 18 às 19 horas, todas as sextas-feiras. Estamos a passar o programa Lombombo. E a Tree Evolution também, né, que é uma loja de instrumentos musicais, que também é nossa parceira. Ajuda a fornecer cordas para as guitarras, tanto microfones, cabos, etc.
Então, estamos a crescer devagar. Se tem alguma forma de ajudar para que o programa cresça mais, pedimos que contacte, não hesite, nós precisamos mesmo de ajuda. Se tem algum artista que está a começar, que gostaria que passasse no programa, também pode nos contactar, nós vamos ver os seus vídeos e tal, que é para poder também passar, porque é um programa para todos, né? Desde famosos, mais famosos a menos famosos, na verdade. Yeah. Então, Mana Erika, agradeço imenso, não é? O prazer foi todo meu, com muito gosto mesmo, estive aqui. É sempre bom quando a conversa flui, quando é agradável, quando temos assim um músico, né, do teu peso, Carlos. Quando nós sabemos que, uau, vou cantar aqui, leve. Posso fazer o que eu quiser, aqui vai dar tudo certo. É ótimo, muito bom mesmo. E pronto, agradeço a todos, né, que tiveram a amabilidade de ouvir-nos, de emprestarem-nos um bocadinho dos vossos ouvidos e do vosso tempo. E pronto, convidem mais vezes, né, caso seja possível, estou aqui à vossa disposição. Sempre, se tiver qualquer coisa acontecendo, aliás, uma pergunta que não fiz, tem algum projeto agora acontecendo ou para os próximos meses? Tenho um projeto. Na verdade, ainda bem que não fiz esta pergunta, porque também não tem muito que eu possa revelar ainda, porque eu gosto de fazer as coisas às vezes um bocadinho, né, de surpresa e tal, não anunciar com muita antecedência, porque cria sempre muita ansiedade, muita cobrança. Mas tem sim um projeto para breve, daqui a bocadinho já vão saber o que é. Tá bom. Deixa algum conselho assim para os artistas, principalmente os da nova geração e tal? Olha, se há uma palavra, se eu pudesse, não é, digamos assim, condensar o meu conselho numa única palavra, eu diria persistência. Se eu tivesse que escolher uma segunda palavra, seria resiliência. Porque o mundo artístico não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é Alice no País das Maravilhas. Não é mesmo. O mundo artístico tem muitas coisas boas, temos a oportunidade de soltar a nossa voz, de dar a conhecer e de sermos conhecidos, muito acarinhados, mas também tem muitas armadilhas e nós vamos ter muito mais dias em que precisamos de ter persistência, resiliência, paciência do que os dias propriamente de fama. Portanto, o meu conselho mesmo, de fundo do coração, sigam os vossos sonhos, o vosso coração, o vosso eu artístico. Ok. Super, então está aí o conselho. Dica da diva Erika Nelumba, não tem como não cumprir, então, brincadeira. Chegamos ao final, vamos fazer uma música aqui. Epá, também seria censurado se não fizesse essa música, né? Vocês já conhecem. Boas. És meu ponto de partida.
que brilha em mim, a razão do meu sorrir. E se hoje estou aqui, é por ter-te ao pé de mim. És a luz que brilha em mim, a razão do meu sorrir. E se hoje estou aqui, é por ter-te ao pé de mim. És silêncio e a minha voz também. Se alguém em quem confiar, és tu. És a luz que brilha em mim, a razão do meu sorrir. E se hoje estou aqui, é por ter-te ao pé de mim. És a luz que brilha em mim, a razão do meu sorrir. E se hoje estou aqui, é por ter-te ao pé de mim. Oh, oh, és a luz que brilha em mim, a razão do meu sorrir. E se hoje estou aqui, é por ter-te ao pé de mim. És a luz que brilha em mim, a razão do meu sorrir. Se hoje estou aqui, é por ter